Ele já faz 1h30 mais ou menos. A culpa não é minha se eu dormir. É importante que você dormiu. Pero, aproveitando Oi. o papo sobre sono. Hum. Me deu sono. O que a gente vai fazer hoje? Tentar te manter acordado aí. Olha, a ideia hoje, principalmente por causa do que a Bia falou da sua collab lá, é a gente discutir a respeito de sonho. Você tem sonhos loucos? Quase o tempo todo, e eu acho incrível que eu discuto com pessoas a respeito disso e muitas delas têm experiências diferentes da minha e eu acho isso curioso. Como assim? Por exemplo, tem um amigo meu que ele não consegue imaginar a ideia de morte. Tipo, como é morrer. E eu tenho sonhos que eu morro. Eu E aí fica naquela. Se levar em consideração que sonhos é basicamente o seu cérebro reorganizando informações que você já presenciou na sua vida, tanto que tem aquela pira do... Todas as pessoas que você conhece no seu sonho você já viu pelo menos de canto de olho, não seria suposto você saber como é que é a morte. Mas aí a gente tem exemplos fictícios que acho que dá pra usar de simulação pro cérebro imaginar alguma coisa. É filme, né? Tipo, você já sonha que morreu ou que tava morrendo? já só que eu nunca morro. Você acorda antes ou o quê? Normalmente, quando eu sonho com morte, alguma coisa assim, eu meio que sonho com, tipo assim, eu morri. Eu morri, né? Eu não sei explicar, tipo, por exemplo. Eu sonhei uma vez que eu tinha tomado um tiro na cabeça. Certo. Só que esse tiro na cabeça não me matou. Eu fiquei lá com a cabeça, os miolos saindo. A cabeça dos miolos saindo. E eu continuei andando. Aí eu lembro da pessoa falando: claro, você tá vivo. Eu falei: é verdade. E continuei fazendo as coisas no sonho. Só que no sonho eu fazia as coisas com um delay por causa disso. Eu não sei explicar o delay, mas era como se eu tivesse um delay, como se realmente estivesse me afetando, sabe? Tipo, não, eu não sei se seria isso, mas você pensa na ação e depois você faz ela? É, exato. Ok. Eu não preciso estar sonhando com um tiro na cabeça pra fazer isso às vezes, mas eu entendo. Então. Mas foi mais ou menos isso que já aconteceu comigo, sabe? Uhum. Não, é porque é engraçado. Eu nunca cheguei a ter esse tipo de experiência, mas eu já tive diversas formas de morte, de interpretação de morte em sonho. Curioso. Como? Tipo, tem um que eu pelo menos acho que é o clássico, porque é o que é mostrado pra gente, tipo, em filme, essas paradas. Que é: você morreu, sei lá, tomou tiro, levou facada, qualquer coisa assim. Aí começa tudo a ficar escuro, e aí de repente tudo fica preto, e aí nada acontece. Depois disso você acorda só. O sonho acabou no momento que ficou tudo preto. Uhum. Mas já teve coisa, por exemplo, de... Teve um que foi meio louco, porque tem essa pira do cérebro dele replicar algumas sensações que você tem, ou tipo, simular elas no seu corpo, baseado no que você pensa. Tipo, tem até um método de tortura que o cara, ele
corta o pulso do maluco e bota uma gota de água pingando, só que sem ele ver que é a gota de água e o cara pensar que é a gota de sangue, aí ele fala: quando a última gota cair, você vai estar sem sangue, você vai morrer. Aí ele faz isso e quando acaba, o cara instantaneamente morre. O cérebro dele desliga ele. Caramba, o cara morre. Ué. Mas o cara morre? Morre. Tipo, teve esse experimento aí. Eu não sei tanto quanto a veracidade, porque isso é aquelas coisas que você ouve das pessoas discutindo a respeito desse assunto, mas pode ser que já foi comprovado que não aconteceu. Mas até onde eu me lembro não tinha nada disso. Tipo, foi um experimento dito e tal. Preciso de fontes, mas aqui a gente não tá pra mostrar fontes por enquanto. Mas tipo, tem alguns mais leves que dá pra você pensar. Tipo, você pega uma mão de borracha e bota na frente do cara e faz carinho na mão e também faz na mão normal dele, escondido. Aí depois dá uma martelada na mão e aí ele sente na mão real a martelada. Esse da mão ele é muito legal, cara. Esse então, da mão é muito bacana, já vi. Aí já me aconteceu num sonho de eu estar com alguma pessoa aleatória e eu ter que passar por um corredor que tinha uns bandidos atirando, tipo, uns nos outros. E aí eu passei correndo e eu levava tiro no corpo. E aí eu acordei com hematoma. Tava se espancando, Ero? Não, o corpo simulou os tiros, só que obviamente o cérebro não tem capacidade de perfurar o teu corpo com rasgar tecido, essas paradas, e ele só fez dano de choque nas células. E não é tipo, eu me mexi, me bati a noite toda e acordei todo surrado. Eu tava, tipo, na mesma posição que eu dormi. Isso é sinistro. Pois é, aí tem aquelas piras, tipo, gente, aí eu deixo pra pessoa que acredita e por aí vai. Mas, tipo, tem gente que fala que não, eu tive paralisia do sono, sonhei que teve um bicho, ele me arranhou e eu acordei com um puta arranhão nas costas. Então. Caralho, que coisa sinistra. Tipo, tem umas paradas assim. Mas eu acredito que o cérebro tem essas capacidades de simular algumas coisas no teu corpo baseado no que sua mente gerou em momentos desse tipo. Então isso é perigoso, né? Sim, por isso que eu falei, se realmente acontece essa pira aí do método de tortura dos caras de fazer gotejar, treco e tal, tem maneiras aí de você fazer coisas com pessoas e é a própria pessoa que fez com ela mesma. Cara, é muito bizarro imaginar isso. Tem meme. Que é tipo, né? Você morreu de quê? Morri de mim mesmo. Morri de cérebro. Morri de cérebro. Nossa, que horrível. Imaginar isso é bizarro, é assustador. Aí tem várias coisas assim que mexem com o sonho que é meio bizarro porque tem coisas a ver com a mente, o que o cérebro consegue fazer. E já teve vez... não, esse é clássico. Algumas pessoas com certeza já passaram por isso. Você sonhar com água ou coisa do gênero e acordar migrado. Mas aí até faz sentido, né? O corpo tá lá, como quem não quer nada. Aí... Não, mas é o teu cérebro imaginando a situação e acreditando que é aquilo mesmo e fazendo. Ou coisa do tipo, você ter alguns espasmos e você socar alguém ou fazer um movimento com o corpo enquanto você tá dormindo. Algo bem comum que eu vejo é tipo a pessoa acordar no susto e ela tá tipo com as mãos esticadas ou fazendo alguma coisa. Sonambulismo também, outra coisa que dá pra... É que eu tava pensando nisso, né? Tipo, é que
É que o corpo se batendo é meio estranho, porque meio que. Pra mim, sendo sincero, às vezes pra mim não faz sentido, sabe? Pra mim eu acho que a pessoa se bateu ou alguma coisa, porque não entra na minha cabeça que a pessoa tá se agredindo, o corpo tá se agredindo, sabe? Mas essa questão da água e tal é muito engraçado, né? Tipo, a gente tá lá dormindo e tal, e nossa, que cachoeira, estou tomando banho na cachoeira. Na cachoeira, banho. Aí você acorda e. Puta merda. Não, eu lembro agora de um negócio. Eu Acho engraçado. vi fazerem. Não sei se isso funciona a 100% do método garantido. Mas de tipo, trollar um amiguinho, o cara tá dormindo e você bota a mão dele dentro de um potinho com água. Ô, dá dó isso aí, hein? Calmeiro. Então, Eu vou ficar. Eu esqueci de fazer o ritual de falar. De ficar podcast. manda. Pronto. Tô pronto. Botei a bermuda de podcast. Agora eu tô naquela, não sei se você tirou as calças ou se você botou por cima. Fica aí a dúvida. Então. Essa da mão, inclusive essa eu já fiz com um amigo. Ah, você já fez? Já, ele não se mijou, né? Mas ele acordou desesperado pra ir no banheiro. Não sei se ele é muito potente, ele é muito brabo. Ou não funciona, não sei. Não, é curioso porque o. Tem aquela parada que você falou do. Já contou histórias aí de sonambulismo da tua irmã e tal, e que ela sonhou que aconteceu coisa e ela fez coisas parecidas na vida real. Uhum. Então, algumas coisas dá pra você aplicar além da pira da água. Eu acho isso muito bizarro, tipo, tem essa parada da paralisia do sono, que a pessoa sente que tem alguma coisa em cima dela, Sim. ela não consegue levantar. Isso aí é basicamente o corpo dela tá relaxado, ela tá semi-acordada, ela não dormiu, não chegou no sono profundo, mas ela tá lá. E existe o contrário, que é o corpo não desligou, mas ela dormiu, e aí você faz alguma coisa, tipo botar uma coisa em cima da pessoa. Sim. E aí o peso faz com que ela comece a ter pesadelo com alguma coisa. Cara, com relação a interferências do exterior, isso só me faz lembrar da vez que eu tava sonhando, né? Eu tava dormindo. Era um domingo. E, pô, eu tava num sonho muito louco, sabe? Tipo, tava uma guerra e tal. Aí a gente tava tipo subindo umas escadas e todo mundo gritando, meio tenso, né? Porque tava todo mundo tentando escapar dessa guerra. E eu tava lá e tal, subindo no meio dos soldados. E qual que era o problema? O problema era que esses soldados estava todo mundo sério, tava um clima muito tenso. E aí o cara começou a gritar lá em cima. Temos que ser rápidos. Eu, caramba, cara, que tem que correr e tal. Tem que ser rápido. A gente subindo e eu comecei a ouvir, tipo, gradativamente a tocar Eu Não Sei de Onde Vem Essa Força Que Me Leva Pra Você. Só sei. Cara, e eu não entendia, sabe? Eu não entendia de onde tava vindo essa música. E aí quando eu me toquei, tipo, quando a gente tava chegando em cima, sabe? Quando a gente tava chegando em cima do prédio, eu escuto começar a tocar
a tocar Luan Santana. E o Luan Santana tava fazendo um show em cima do prédio. Incrível. Ele tava tipo, aí eu, caramba, o Luan Santana fazendo show, meu Deus. Oh meu Deus, é o Luan Santana fazendo um show. E aí e ele tava tipo tocando e fazendo show mesmo, sabe? Tipo, um showzão. E Você aí. tinha isso na memória, você simulou tudo. Não, quando eu acordei tava tocando Luan Santana. Não, eu sei, eu tô falando o show, tá? Ah, tá. Então, o show do Luan Santana, a única vez que eu vi foi, eu acho que, um frame de segundo do show, sabe? Já é o suficiente pro teu cérebro. É tipo. Eu não pensei que eu ia fazer essa associação, mas é basicamente a IA montando algo na tua cabeça com as informações que ela reteve. Só que a IA é teu cérebro. Cara, eu fiquei tipo, what the fuck, mano? Eu acho curioso que tem gente que usa isso pra aprender. Pra aprender? É tipo, deixar algum som, algum áudio de coisa passando na cabeça e dorme. E aí absorve o conhecimento, uma experiência dentro do negócio, do sonho. Caramba, que me dera aprender desse jeito, mano. Tem até aquele episódio do laboratório de Dexter que ele quer aprender francês, só que aí o disco trava e ele fica só ouvindo ovo mexido em francês, e aí ele fica falando só isso durante o episódio inteiro. Caramba! eu queria aprender, sei lá, estudar Enem inteiro com isso, sabe? Olha, eu acho que até dá. É aquela coisa. Pode ser preocupante, pode ser mal pra saúde, eu não sei. Porque tecnicamente o teu cérebro está trabalhando para reter informação do teu dia. Se você ficar adicionando informação no momento de descanso, pode fazer mal. Mas me aconteceu uma coisa parecida dessas daí, que foi tipo, tá assistindo um vídeo de uma live dos caras narrando tipo, documentos de SCP. Aí o cara, ele tava contando sobre o SCP da loja do Aiki. Uhum. E eu dormi nessa parte. E eu sonhei com a loja da maneira que ele tava descrevendo contando a história, lendo o documento. Eu já sonhei com o universo de LoL porque eu tava escutando o universo lúdico de dormir. Então. E aí, eu fiquei pensando, todas as outras histórias que eu vi enquanto eu tava acordado, eu não lembro muito bem. Essa eu lembro direitinho. Porque, tecnicamente, eu experienciei ela. Cara... Por que a cabeça tem que ser assim louca, né? Eu não sei, mas eu gosto de ver essas paradas. Inclusive, um outro assunto envolvendo o sonho que eu queria perguntar pra ti se você já passou por isso. Já teve sonho lúcido? Uma vez, há muito tempo atrás, eu tive um sonho lúcido. Eu sabia que eu tava sonhando. Eu realmente sabia que eu tava sonhando. E quando eu lembro de pensar assim mesmo. Eu lembro de pensar assim mesmo. Isso é um. Ué, eu tô dormindo, caramba, eu realmente tô dormindo e tal. Aí eu olhei assim, tá, mas e agora? O que eu posso fazer? O que eu faço? Eu tô sonhando. Posso criar alguma coisa? Não. Aí eu lembro que o meu sonho era basicamente uma moça chegando comigo na época eu namorava, né? Era uma moça chegando comigo e falando assim pra mim: vamos casar. Aí eu disse: não, eu tenho namorada. Aí a moça ficava: não, vamos casar. Eu falava: não, moça, eu tenho namorada.
Aí a moça, mas eu quero. Eu falei, não, mas eu tenho namorada, cara. Você nem é real, moça. Aí eu acordei. Nossa, essa parada de falar que coisa não é real já me deu um cagaço uma vez. Mas é porque eu já tive também. Quer dizer, eu tenho direto experiência de sonho lúcido, não sei se é porque eu tô acostumado, por causa de uma pira que me aconteceu na adolescência, depois eu conto isso. Mas, só voltando pra parada do primeiro sonho lúcido. Na época eu não sabia, mas isso fez muito sentido depois. Sabe a pira de você pensar, nossa, eu quero fazer tal coisa no sonho, e aí você não consegue? Sim. Então, eu vi que é questão de tipo, o seu cérebro ele tem memórias de coisas que você experienciou. Se você não experienciou, aquilo nunca vai acontecer. Aí eu, acho que sei lá, com meus 12 anos, tive o meu primeiro sonho lúcido. E aí eu tava, tipo, numa rua, tipo. É como se eu estivesse numa cena específica do GTA Liberty City. Nossa. Um mapa específico. E aí eu peguei e pensei, nossa, eu vou entrar. Tipo, eu percebi do nada que eu tava num sonho e pensei, nossa, que maluco, eu posso pegar esse carro aqui, voar e aloprar. Eu não consegui entrar no carro. E aí virou uma visão de terceira pessoa. Deu vendo um maluco dentro do carro. E eu tentando controlar o carro, só que como eu não. Nunca dirigi na época. Eu não conseguia imaginar o carro indo. E aí tudo que eu conseguia imaginar era quando eu forçava, tipo, eu lembro da cena do jogo do cara andando. Aí o carro ia maluco, assim, tipo. Sabe quando você tá jogando Fortnite, o pneu estoura e o carro descontrola? Eu tava vendo em terceira pessoa o boneco fazendo isso. E eu pensando, nossa, eu queria dirigir, eu não consigo. Aí hoje em dia eu fico, é porque eu nunca dirigi. Aí depois que eu dirigi, aí a coisa começou a ficar um terror, porque eu sempre sonho que eu perco a direção do carro e dá ruim. Nossa, eu queria dirigir, pô. Cara, eu até falei isso na live. Pra Bia, né? Vou contar de novo. Uhum. Mas eu já interagi comigo mesmo dentro do sonho e eu acho que eu achei isso. Isso é uma parada que nunca me aconteceu, mas manda. Eu acho que eu tenho um doppelganger. Mas eu lembro de eu estar sonhando. Eu dormi, né? Eu sonhei e tal, com um negócio de jogos vorazes, como eu falei. Tá, lembrei agora. Mas vai, manda. E nisso que eu sonhei, eu fiquei, caramba. Eu vi, né, tudo acontecer, os caras se matando e tal, essas coisas todas aí, essas paradas loucas aí de jogos vorazes. E eu fiquei, caramba, nossa, sonho sinistro, sabe? Aí eu vi eu lembro de olhar pra mim e pensar, caramba, cara, eu tô quase sobrevivendo, me assistindo, sabe? Imagina que você tá vendo uma gravação de si mesmo, pra quem tá aí. Sim. Tipo, você que tá aí, imagina que você tá vendo uma gravação de si mesmo. Era mais ou menos isso que eu tava vendo naquele momento. Uma gravação de mim mesmo. Aí eu, porra, olhando essa gravação e tal. Aí acontecendo um monte de coisa, um monte um monte de gente brigando. Jogos vorazes. Aí eu lembro de olhar teve uma hora que chegou uma moça chegou comigo assim. Pegou e enfiou de uma peixeira no meu bucho. E aí eu peguei e ela falou assim, ué, por que você não morre? Aí eu virei pra mim. Eu literalmente olhei para mim que estava assistindo. E disse, porque ele tá vendo. Isso realmente dá um cagaço. Cara, eu olhei assim e falei, quê? Eu falei, quê? Como assim? Como assim? Não sei o quê. Aí eu fiquei,
Eu fiquei meio em choque, né? Fiquei meio atônito. Aham. Aí eu, depois de falar isso, né? Eu lembro de acordar. Depois de falar pra mim mesmo. Eu lembro de Sim. acordar assim, eu fiquei. Caralho, eu falei comigo mesmo? O pior é que quando você contou essa história, na hora deu um arrepiozinho. Que caralho. Caralho, eu falei. Eu conversei comigo, mano. Que. Louco doido. Então, eu ia contar do negócio que é parecido com isso, só que não tanto, porque não era eu comigo mesmo. Mas é aquela parada que você falou do. Tipo, quando você falou pra mina lá de tu nem existe. É. Que é. Eu lembro que eu tava num sonho, assim, normal. Aí eu, tipo, tava com eu e mais um outro cara maluco ali. Tipo, um cara aleatório feito de resquícios de imagens que meu cérebro gerou de uma pessoa. Aí tava eu e o cara lá fazendo não sei o que, acho que a gente tá fugindo de algo, sei lá o que. Aí o. Aí o cara falou, não sei o que, a gente vai morrer, não sei o que e tal. Aí na hora eu me toquei, fiquei. Caramba, eu tô sonhando. Aí eu falei, não, cara, relaxa. Porque. Não, deixa, eu resolvo tudo. Isso aqui é um sonho, eu controlo as paradas, vai ficar tudo bem. É só não pensar no bicho que tá perseguindo a gente, que ele não aparece, que não vem. Aí o cara ficou, ué, como assim isso aqui é um sonho? Aí eu sentei com ele e a gente começou a bater papo. Ele falou, não, cara, então, você não existe, isso aqui é um sonho, isso aqui e tal. Não é possível, não pode ser real. Aí eu comecei a fazer coisa na frente dele, tipo, nessa época eu já manjava um pouco da parada, porque, não, eu posso fazer coisas que eu sei. Olha, as pessoas normalmente não conseguem criar coisas do nada. Aí ele ficou tipo, não, mas eu vejo pessoas criando coisas do nada, não sei o quê. Não, então, isso aí é coisa de sonho, na realidade não dá pra fazer isso. Aí eu mostrei e tal. Ele falou, não é possível. Aí eu comecei a falar, então tenta lembrar das coisas, tenta lembrar do seu passado, tenta lembrar de quem você é. Eu nem te dei o nome, eu não sei quem que é você. E aí ele ficou começou a ficar maluco, ele ficou, não sei o que, não, para, por favor, eu não quero deixar de existir. E aí quando ele falou isso, eu acordei. Deixou o cara biluteteia das ideias, porra. Pois é, eu fiquei com medo, eu falei, eu nunca mais conto pra alguém num sonho que a pessoa é um sonho. A pessoa ficou, tipo, em choque, né? Então, e aí outra vez aconteceu algo que não foi isso, mas tipo, era um pouco no começo que quando eu pensava que eu tava num sonho, eu acordava na hora. Ou ia acordando aos poucos. Tipo, uma vez que é meio bizarro pensar nisso, mas tipo, eu tava fugindo de um cara vestido de palhaço num shopping. E aí eu vi que uma área do shopping tinha tipo um desfiladeiro com uma cachoeira. E aí nessa hora eu me toquei que aquilo não era real. Aí fiquei, isso é um sonho. Aí na hora que eu falei isso, a minha voz travou no meio, eu não consegui dizer que era um sonho. E aí eu caí. Tipo, meu corpo no sonho desligou. E aí eu caí num colchão. Ué. No final do desfiladeiro. E o cara tava vindo pra cima. Fiquei, puta merda, isso aqui é um sonho. E quanto mais eu tento falar disso, não. As coisas, eu vou acordando, não sei o que. E aí eu fui gradativamente acordando. Eu fui vendo as coisas virando, tipo, o meu quarto. Caraca, que louco. Tu renderizou Tipo, teu quarto. E aí já aconteceu coisa mais bizarra. E isso deu um medinho até. Que era eu estar dormindo e sonhando que eu tava deitado na minha cama. E tava quase tudo normal, exceto por algumas coisas estranhas que aconteciam. Por quê? E aí eu tipo. Eu tô deitado na cama do quarto da casa dos meus pais. E aí eu escuto barulho de gente tentando entrar na casa. Só que aí eu vou me levantar e eu não tô mais no quarto dos meus pais, eu tô Tava com lag. no meu apartamento. Tava com lag o Ero, gente. É isso. O Ero acordou com um ping alto nesse dia. Então, aí eu levanto, vou lá ver o que é, tá de noite.
E aí não tem nada. Só que eu vou voltar pra deitar, e aí quando eu percebo, eu tô deitado já. Ok. E aí eu não sei se eu tava sonhando que eu tinha levantado, ou se eu realmente levantei e eu deitei e eu não percebi que eu deitei. E eu não sei se a hora que eu tava deitado eu acordei e percebendo que tava. Mas se eu realmente acordado. Até eu tentar me mexer e ver que eu não tava conseguindo me mexer. E aí eu percebi que eu tava dormindo ainda no sonho e aí eu fiquei lúcido no sonho. Eu não tenho pernas, cadê minhas pernas? Só que aí eu tava com paralisia do sono Meu Deus, Eru. e eu não conseguia. E aí eu tava tentando me forçar a acordar e eu sentia, tipo, eu tentando me mexer e eu não acordando. E eu não conseguia relaxar porque eu tava aquele momento de pânico pós-paralisia que você fica, eu não consigo me mexer. Que merda, eu preciso me mexer. Que agonia. E aí tava eu assim, tipo, sei lá quanto tempo durou, porque tempo em sonho é relativo, igual na vida real. Até que uma hora eu realmente acordei e não tava mais escuro de noite, tava de dia. Wake up, fella. Wake up. E aí eu tava todo virado na cama, porque eu realmente tentei me mexer e eu dormindo, tava parecendo que eu tava dormindo de barriga pra cima, mas quando eu acordei eu tava todo estrupiado na cama, porque eu realmente me mexi. Aí tem dessas. Tem umas outras piras de sonho lúcido que eu tinha pra contar, mas antes eu queria só ver aqui que eu vi a informação e a história lá do cara do sangue é fake news, feita em cima de uma outra história que era fake news americana que o brasileiro trouxe. Dizem que foi super interessante, mas eles não confirmaram o caso. Ah, era fake news, a do sangue. Mas o da mão lá de você bater é real, eu já vi vídeo O da mão acontecendo. o da mão eu já vi também. Cara, E mijar nas calças já deve acontecer com pessoas. Comigo aconteceu na infância umas 3 vezes. cara, o da mão. O da mão é engraçado, né? Tipo, é um negócio muito louco. O da mão, o de bater na mão, sabe? Aquele experimento que ele bate na mão, bate não sei o quê. Eu acho super incrível o nível do. Então. O nível da dinâmica que o cara teve. É porque o do sangue eu pensaria que poderia ser crise de pânico, cara, ataque cardíaco, choque cérebro, sei lá. Mas aí não é verdade, mas eu acho que poderia acontecer. Porque a gente vendo o nosso sistema nervoso, ele faz coisas envolvendo eletricidade. Você levar impulso elétrico pra coisas assim. E é curioso porque tem gente que não tem isso. Como assim? A galera que não tem sistema nervoso da parte sensorial, tipo, o cara que bate não sente dor, e aí é até uma doença lá meio foda. Caramba. Ah, não é aquela doença que a pessoa não sente dor? Então, é o que eu acabei de dizer. Não, então, é que eu tava tentando identificar qual doença que tu tava falando. Ah, tá. Eu não tava entendendo. Então, mas tem isso também. E é bizarro porque é tudo cérebro. Cara, ao mesmo tempo que eu acho que. Que eu acho que não sentir dor. Que não sentir dor é bom, não sentir dor é ruim, mano. Não, eu não me desapegaria da dor. Nesse sentido, porque é um alerta tolerável. Assim, eu não gosto de sentir dor, mas. Ah, sim. Esse é o mal necessário. Não, eu não gosto de sentir dor, mas tem que sentir dor pra aprender. Pois é. Agora uma coisa maluca. Will, com quantos anos você descobriu que o olho é basicamente um pedaço do cérebro? Agora.
Então, porque é meio bizarro. Você já viu o sistema nervoso? Tipo, só o sistema nervoso do corpo? Eu sei que ele joga lá pro olho, né? Mas eu não sabia que ele era. É, tipo, a evolução do olho é basicamente um nervo que foi pra um ponto do corpo do ser animal. Do anime. E aí ele começou a evoluir de uma maneira para absorver luz e transformar em informação. Curioso. Aí é por isso que é bizarro, porque tipo, você pode não estar sentindo, mas você tá vendo, e você vê, o teu olho passa essa informação pro teu cérebro e ele fica, eita, alerta, toma dor, toma choque, toma... E se eu não ver? Aí é aquele clássico, que os olhos não veem, o coração não sente. Porque, tipo, é engraçado, tem dor que a gente sente. A gente, tipo, por exemplo, tem gente que relata, né, que só vê um ferimento depois de... Só dói o ferimento depois de se tocar do ferimento. Foi o meu caso quando criança. E quando eu caí, né, eu caí de... Eu caí numa lajezinha. Uma laje não, eu caí num azulejo que tava pontiagudo. Ele abriu um rombo na minha perna. Só que eu não senti o rombo. Eu senti o impacto. Mas eu não senti o rombo. Então. Sabe por que a gente aperta a parte que dói? Pra disfarçar a sensação? Porque o nervo, a sensação de pressão chega mais rápido no cérebro que a sensação de dor. Curioso. Por isso que a gente aperta a parte que tá doendo na maioria das vezes. Isso mais a questão de segurar tentar segurar o sangramento. Mas é uma pira louca do ser humano. Inclusive, uma coisa clássica que as pessoas fazem é: vou tomar injeção. Se eu não olhar, eu não sinto. É assim que funciona pra mim. Então. Ou você até sente, mas você não sente de maneira tão intensa porque seu cérebro não tá identificando aquilo como uma ação perigosa. Inclusive é por isso que funciona tanta coisa assim de ilusão, hipnose, essas paradas. Essas coisas existem, só que não é místico igual a pessoa faz parecer, é só pregar peça no cérebro. Curioso. Inclusive até hoje eu queria uma sessão de terapia sessão de hipnose pra me fazer parar de roer unha. Eu queria pra me fazer parar de roncar. Aí eu já não sei se funciona, mas dá pra pesquisar. Por favor, me faça parar de roncar. Porque até onde eu saiba é questão de ou posicionamento ou estrutura do corpo mesmo. Eu acho que é a posição. Pode ser. Quando eu dormia na rede eu não roncava. Então temos aí um ponto. E aproveitar que a gente voltou pra parada de sonho, de dormir e tal. Eu tenho uma historinha curiosa pra contar. Que eu acho que eu já devo ter soltado ela algumas vezes. Desculpa, eu lembrei daquela lá. Ah, não é essa. Eu não tô nem aí, o pessoal ri. Não, guarda essa história aí. Tá bom. Mas ela é engraçada. Enfim. Ela é traumatizante pra ti e engraçada pra mim, desculpa. Não, é aquela coisa. Pra não. É rir pra não chorar. Aí, mas só pro pessoal não ficar tanto na curiosidade, eu tive um sonho horrível que o Will achou graça por causa da maneira que eu contei que aconteceu. E aí ele descarrilhou quando eu contei. Olha, a gente foi traumático pro Eru, mas... Que droga, mas foi engraçado o jeito que ele falou.
Mesmo que fosse traumático pra ele, o jeito que ele contou foi muito É porque eu engraçado. tenho. Não, aí é aquele negócio. Eu tenho aquele. Não sei se é problema, mas. Eu não consigo mais falar as coisas com um tom de seriedade. Oi? Não, você consegue. O problema é que teu tom de seriedade é engraçado. Não, eu falo de maneira pra ou gerar mal entendido, de zoeira, ou pra ela não parecer mais cômica do que realmente foi. Tipo, eu não precisava falar a maneira como o cara chegou voando e fez o que. Tudo bem. É mais cômico imaginar a situação sendo descrita dessa forma. Mas não foi legal. Enfim. Não foi legal, gente. Não faça um canto. Isso, inclusive essa história ela é meio que baseada numa parada que eu falei que o pessoal no colégio fazia uns com os outros e nunca aconteceu comigo da mesma maneira, então... Que boa interrogação. Foi um negócio que meu cérebro imaginou usando dor de barriga como sentimento pra gerar toda a situação. Que aí, de novo, é o cérebro criando imagens baseadas no que o corpo tá sentindo. Uhum. Enfim. O que eu queria falar é o motivo que pode ser bobo, olhando hoje em dia chega a ser engraçado, mas na época realmente foi um bagulho que mexeu comigo. Hoje em dia eu tô tão acostumado a ter sonho lúcido porque na minha adolescência eu passei por uma situação que eu pode ser até dizer meio cringe, mas eu tava numa época meio coisada e meio chata da minha vida. E eu tava. E nessa mesma época eu tava tentando afogar as mágoas em anime. Foi a Você época que eu queria virei dizer otaku. cachaça? Não, isso foi depois. E não foi pra afogar as mágoas, foi pra ficar mais idiota. Enfim. Aí, nessa época, de tanto ver anime, eu comecei a simular algumas coisas na minha mente nos sonhos. Tipo, repetir. E como eu via muito daqueles anime de o protagonista que é um moleque aleatório que de repente uma mina cai do céu avulsamente e aí tem toda a historinha de coisa romântica, eu gerei num sonho uma menininha. Ai, meu Deus. Tudo bem. E aí como eu tava, a minha situação de vida tava meio meh, eu pensar, pô, o mundo real é uma porcaria, eu vou viver no meu sonho. E aí eu comecei a desenvolver técnica para ter sonho lúcido. E como eu tava basicamente em modo repetição, toda hora que eu dormia, eu voltava para uma situação semelhante à situação que eu tava no sonho anterior. Ok, curioso. E aí eu meio que vivi um romancezinho dormindo. Caraca, o Ero viveu um romance kawaii desse né, mano. Tanto que ela virou uma das minhas OCs. Sério? É. E a Yumi, que faz sentido, o nome, por causa de sonho, e é isso aí. Qual é o nome da pessoa da série? É? É Yumi, que é sonho em japonês. Não com Yumi com I, é com E. Yume. Ah, sim, sim, sim. Aí, Só que aí depois de passar um tempo aconteceu os negócios no sonho e aí eu fiquei triste. Mas aí depois eu amadureci e pensei... Vou voltar pro sonho. Não, eu pensei, que moleque bobo que eu era. Mas eu vou guardar isso na memória porque foi um É, momento... aquela moça da... Quem que é essa?
Eu não lembro. É a de roupinha branca com o bichinho com o olho na. Chapeuzinho com o olho. Ah, é essa moça mesmo que eu tava pensando. É, então. Pra quem não sabe, eu peço o torcedor, o euro não me dá, mano. Não, todos eles têm algum valor sentimental por algum motivo. Quer dizer, nem todos, mas aí esses eu vou vender mais pra frente. Depois Ah, que eu tiver ideia. ele vai vender. Ah, mano. Ah, tá vendo, gente? Ele vai vender agora que eu não tenho mais dinheiro. É, não, eu disse mais pra frente. Primeiro eu quero pensar em tudo dos meus acessos que eu gosto. E aí no futuro, quando você tiver rico, milionário com seu canal no YouTube e virar o VTuber Master, aí eu começo a vender você. O meu PC tá até desistindo. O PC até começou a desistir aqui. Voltou. Aí eu faço até por encomenda. Eu tô triste, cara. Mas calma, vai demorar ainda. Até eu me desapegar das coisas materiais. Pode ser que eu não esteja mais vivo quando isso aconteça. É verdade. Nem eu. Vamos descobrir nos próximos dias. Se você quer ajudar a gente a não morrer e realizar o sonho do Will de ter uma waifu feita por mim, Deixa o like, se inscreve, compartilha, faz o que der pra fazer aí. comente, dê engajamento pra gente. E aí, futuramente, quando a gente tiver pessoas o suficiente, a gente faz os membros. E aí vocês vão ganhar recompensas bonitinhas em troca de continuar apoiando a gente, dando dinheiros. Mas até lá, primeiro a gente tem que desbloquear a monetização. Dá Enfim. dinheiro. Aí, basicamente, é o resumo de por que hoje em dia eu tenho tanta coisa envolvendo o sonho e por que eu estou sendo assombrado hoje em dia por coisas bizarras. Tendo pesadelos constantes. Ero. O Ero é aquele cara que fala, eu vejo gente. Olha, já aconteceu de eu sonhar com gente que não tá mais vivo. Com gente Eu bater desviva. outra papos filosóficos sobre o pós-vida. Inclusive, eu acho que o sonho mais impactante pra mim de questão de caramba, o mundo é triste foi quando eu sonhei que eu tinha morrido e aí teve todo o clássico pós-vida cristão e aí depois eu acordei e eu voltei a dormir de novo e tava todo mundo como se fosse num teatro arrumando as coisas e aí eu chego pra Deus e falo, Deus, por que, não sei o que, não tava morto? Aí, não, é tudo um sonho e a gente tava só no teatro aqui fazendo uma peça e você tava lá e era isso. Eu sou só um ator. Eu nem sou Deus de verdade, cara. Isso aqui é tudo uma encenação acústica. E aí, nessa época, eu comecei a pensar que sonhos era basicamente o meu cérebro criando um teatrinho pra me distrair enquanto ele organizava as coisas na minha cabeça. É divertidamente, né? Literalmente. Exato. Pensando nisso, né? Se a gente soubesse. Se a gente tivesse como. E como divertidamente ensina. Eu ia achar isso Sim. incrível. E uma coisa que eu ainda acho meio louco. A gente tem mais informação do espaço do que isso como funciona a nossa cabeça. E de como é o fundo do oceano. A gente explorou mais o espaço do que o fundo do oceano. É que não tem como entrar, né? Tipo. Nem no oceano e nem na cabeça. A não ser que. Então, não tem como a gente entrar na nossa cabeça, sabe? Lobotomia. Não, né? Não, né? Não tem como a gente, tipo, se estudar, sabe? A gente tem só experimentos com suposições e ideias aí aplicadas. Porque se tivesse como a gente se estudar, caramba. Nunca mais eu vou acordar Michael Douglas invertido. Exato. Se tivesse como eu saber
sei lá, como funciona meu cérebro, tava ferrado. Só que aí entra agora outra coisa maluca que é uma das ideias de que a gente tá no. Quer dizer, tem várias. Tem a que a gente tá numa simulação gerada por nosso cérebro. No momento da morte, a gente já morreu e tá passando por. Está relembrando as coisas naqueles. A vida passando diante dos seus olhos, eu tava tentando lembrar da frase. Uhum. Tem o. Nós somos todas partes de um sonho de uma criança. Tá dormindo. Oh, esse aí é simulado. bravo, né? E tem o. A gente chegou no nível de simulação absurdo já, e a gente tá dentro de uma simulação. Dentro de uma máquina lá, e a gente tá dormindo. Pira Sword Art Online. Que é por isso que o Will tá aqui. É por isso que eu tô aqui? Quê? Você é o nosso querido. Caramba! Cadê minha Asuna? Pra eu dizer pra ela que essa desgraçada tem que parar de ficar sendo presa no. Antes de você mandar isso, você fala, tua Asuna tá aí atrás, é a Gold. Não, mano. Essa desgraça. É uma ofensa chamar a Gold de Asuna, é uma ofensa com a Gold. Ué, mas também é ofensa te chamar de querido. Não, mas eu posso. Tá tudo bem eu ser queritizado, sabe? Tá tudo bem, não, eu não seja um querido. Deixa isso pra outros aí que eu não vou citar nomes. A gente já tem querido demais no nosso meio. Mas enfim. Tem mais alguma coisa, Will, pra discorrer do assunto? Até o momento, tirando a minha profunda vontade de amimi. Essa, eu acho que se encarnou bem o dia de hoje. É porque, gente, pra quem não sabe, Porque ele não dormiu direito, porque ele caiu no sono antes da hora, acordou de madrugada, ficou jogando até umas 5 da manhã, postou no Twitter, foi dormir às 10 e. Que horas você acordou hoje? Depois de novo? Eu acordei umas 9 horas. Tu destruiu teu. Eu tô com um plano cartesiano na cabeça, mas não é esse o nome, é. Ciclo. Caralho. E eu ainda tenho collab, Ciclo né? circadiano, exato. E aí a gente tem que sair porque o Will tem collab daqui a pouco, e aí vocês vão saber que isso foi gravado numa sexta-feira, no dia 17/3 de 2023, 3 dias antes do meu aniversário. Quero presente, então assistam aí, deem like pra ter dinheiro. Gente, muito Me obrigado. deem sua visualização de presente. Obrigado por quem chegou até aqui, por quem não chegou, por quem tá só no começo, por quem parou, por quem não parou, sei lá. Pior, né? Tipo, se eles pararem no começo, eles não vão ver eu falando isso, né? Mas o Will, aí a gente tem aquela coisa. Eu sei que vai ter gente que só vai assistir os primeiros 18 minutos e vai cansar. Mas isso aqui é um podcast, isso aqui é pra você ouvir enquanto tá lavando louça, fazendo alguma coisa. E eu sei que tem gente aí que assiste até o final porque eu vejo. Tem? Sim. Inclusive, Yokami, se você assistiu o de hoje e estiver vendo aí, comenta aí nos comentários, porque eu sei que você assiste. Ah, você, Yokami, que veio até o final, pessoas que veio até o final, eu amo vocês. Eu amo. Vocês me deixaram feliz. Obrigado. E é isso, ajudem a gente aí. O Will precisa consertar o ciclo circadiano de sono dele. Lembrei o nome agora. Nem pesquisei no Google. Agradeço já desde já a todo mundo que realmente acompanha nós até o final.
Tamo aí começo de segunda temporada, já teve collab, vão fazer mais e vão fazer melhor. O Eru pareceu bem motivado esse final, né? É meu último sopro de vida, porque eu também tô cansado. Tá cansado, Eru? Sim, e eu ainda vou jogar Monster Hunter com a Gold, então... Então é isso, gente. Não se esqueçam de novo de deixar o like, esmagar o botão, galerinha! Gente, eu sei que eu vou errar os botões, mas dê like, se inscreva. Não, acertei. E é isso. Não esqueçam de se inscrever, dar like, compartilhar, dizer pra sua mãe que esses caras são legais. Faz igual eu fiz com a minha. Falei, mãe, olha aqui, eu e mais um amigo passando vergonha na internet. Falando besteira. Segue eu, segue o Eru, segue tu, segue tudo. Sei lá, dá like aqui em algum lugar e etc. Gente, muito obrigado a todo mundo. A gente se vê no próximo Pau do Cast. E é isso. Comam águas e bebam frutas. E eu tô com... dá tchau, Eru. Tchau, Eru. Tchau. Como é que termina agora aqui? Que gente terminou?